Sejam todos muito bem-vindos ao canal Alvinegro, deixa o like, se inscreva e não se esquece, tudo isso é um oferecimento de Loca Agora. Alugue já a sua moto 0km, sem burocracia, sem análise de crédito, com IPVA e seguros pagos. Ligue agora mesmo no 0800 000 1372, 0800 000 1372, para você trabalhar, para você passear, para você trabalhar, se divertir e aí, meu amigo, resolve o seu problema. E no plano Fidelidade, no final a moto fica pra você. Quer saber mais? Liga agora mesmo e entra em contato. Bora falar de Galo também no oferecimento da Esportes da Sorte. Afinal de contas, aqui é muito mais do que bet. O link está na descrição do vídeo. E a Esportes da Sorte é a melhor ODD do mercado. Saques ilimitados e muito mais pra você. Joguinhos online divertidíssimos. Eurocopa vem aí e também tem Copa América. Bora fazer pezinha, bora aí de Esportes da Sorte. E, meu amigo, não tem nada igual a Papum. Crédito na hora só tem um lugar, é na Papum. Parcelamos de 12 a 18 vezes para você. O mais barato crédito do mercado você encontra aqui. Tá duvidando? Faz orçamento no banco, faz orçamento na financeira e faz orçamento na Papum. Você vai assustar do tanto que a Papum é mais barata. Papum, Pix à vista, cai na conta e você, ó, trabalha, faz o que precisa e resolve a sua vida. Bom, bora falar de Galo e bora falar de Igor Rabelo sobre a volta do Bernard. Pode escutar o que o Igor Rabelo disse? Saca só, tu. Então, a gente sabe da qualidade do Bernard, todo mundo já o conhece, sabe que ele vem de uma ótima temporada, né, no clube que ele está, que agora vai vir para cá. Então, aqui a gente é um grupo muito acolhedor, né, todo mundo quer vencer, então se o Bernard tá vindo com essa vontade, eu sei que ele torce pro Galo, então ele quer vir jogar aqui, tem essa vontade imensa, eu tenho certeza que ele vai vir aqui ajudar e a gente vai receber ele da melhor forma possível para ajudar a gente. Isso aí, né, Bernard, que tá voltando ao Atlético, é um jogador diferenciado, é um jogador de alto nível e que vai contribuir, cara, vai contribuir. E ontem um cara falou um negócio, na verdade, primeiro eu vou colocar o Rodrigo Caetano e depois que o Rodrigo Caetano falar sobre a contratação do Bernard, na qual ele também ajudou, eu vou falar algumas coisas que um camarada ontem falou sobre o Bernard e eu queria dividir com vocês. Vamos escutar o Rodrigo Caetano. Você deve ter acompanhado, Rodrigo, imagino que você teve participação direta na contratação do Bernard, que chegou esse final de semana a Belo Horizonte com muita festa. Toda contratação importante para o diretor é meio que o nascimento de um filho, né? Você participou dessa operação toda. Como foi ver essa chegada do Bernard com tanta festa e sendo um reforço importante para o Atlético? Eu não só vi, como também, né? Acabei falando com o agente dele, com o Adriano, falei com ele também, né? Parabenizando e dizendo justamente isso, né? Que a escolha que ele fez foi correta. No momento em que ele percebe todo o carinho da massa atleticana com ele. E realmente foi uma negociação que realizamos lá atrás, ainda em início de janeiro, que era quando ele podia assinar o pré-contrato, e mesmo ele terminando a temporada lá muito bem, em alta, como a gente costuma dizer, ele o tempo todo ele manteve firme, não só o que ele assinou, mas principalmente o que ele se comprometeu, que era ir pro Atlético no meio do ano. Eu não tenho dúvida alguma de que, além da identificação, ele tem muita lenha para queimar, ele é jovem ainda e um garoto muito do bem. Ele vai se encaixar perfeitamente com o grupo do Galo, que é um grupo que não tem somente qualidade, tem jogadores de muito caráter e não por acaso é uma das maiores forças do futebol brasileiro e sul-americano. Tá aí as palavras do nosso querido Rodrigo Caetano, né? Foi nosso diretor de futebol. Cara, o grande lance é o seguinte, um camarada ontem falou um negócio que me chamou a atenção e eu concordo com ele, já digo antecipadamente, que foi assim, o Bernard não é nenhum craque. E realmente, o Bernard não é nenhum craque, não. Craque é Neymar, Messi. Agora, se você fizer uma escala pra você aí, e eu gostaria que você falasse aqui, o que é um craque? Né? O que é um bom jogador, o que é um excelente jogador, o que é um ótimo jogador? Eu acho que tem seus níveis. E eu acho que o Bernard, ele se encaixa num jogador de muito bom nível. Que no futebol brasileiro, o estilo do que ele joga é um estilo muito adequado, é um estilo que vai pra cima, toque rápido, dribles, né? Ele não é mais aquele menino que chegou aqui, que jogava lá na ponta esquerda, saía driblando, fazia isso e aquilo. Mas ele é um cara que hoje, taticamente, ele é 10 vezes mais maduro do que ele já foi. 10 vezes mais maduro. E onde ele passou, ele não passou vergonha. Onde ele passou, ele jogou muita bola. O único lugar que ele não gostou de passar, pelas notícias que a gente tem, é o mundo árabe.
Mas do resto, dos lugares todos que ele passou e feliz, e contente, e alegre pelo futebol traçado por ele. Então assim, cara, eu creio, e eu acredito muito nisso, tá? Que o Bernard, ele vai ser um cara que vai agregar absurdamente as forças atleticanas. Eu acredito que o Bernard, quando ele chegar, o Zarate vai imediatamente para reserva. Imediatamente. Ali vai ser Arana, o meio de campo do Atlético futuramente será Arana, Bernard, Otávio, Alan Franco e Scarpa. Esse vai ser o time do Atlético. Eu não tenho a menor dúvida. E o Bernard jogando ali junto com o Arana, o Alan Franco jogando muito ali com o Scarpa, se não vier alguém pro lugar do Alan Franco, e o Otávio ali fazendo a cobertura do lado esquerdo. Então assim, eu acho que o Galo tá muito bem, cara. Eu acho que o torcedor, volta a dizer, o torcedor atleticano tem que curtir mais o momento do Galo. E falo aqui repetidamente o que eu disse nas minhas lives nos últimos dias. Acho que o torcedor tá muito uma cobrança exagerada num momento que não há exagero. Ah, mas o Milito, ele caiu aí nos últimos jogos. Normal. O Tite começou mal, foi bem, foi mal de novo e agora tá bem. O Milito, ele começou só bem, e aí ele deu uma pequena queda, e não quer dizer que ele não vai subir não. Se a queda continuar o tempo todo, mas tá parecendo que vai. Calma, como é que tá parecendo que vai? Olha o tanto de desfalque que o Atlético tem, os grandes problemas. Houve um erro de planejamento lá atrás, deveriam ter... velho, você acreditava que o Vargas ia voltar a jogar a bola que ele tá jogando? Eu não. Entendeu? O Alan Franco nem jogava com o Filipão. Alan Franco nem jogava, agora é titular com o cara, aí foi convocado. O Arana com o Filipão era um zero à esquerda, jogava nada com o Filipão. Com o Milito tá jogando muito. Então também essas convocações, elas são de um trabalho tão bem feito do Milito que levou. Mas houve o erro? Houve, eu já falei, tinha que ter contratado um centroavante, eu falei que não poderia ir um zagueiro, que não precisaria ficar nessa preocupação de batalha na zaga. Se tivesse contratado o zagueiro e o centroavante lá em março, nós não tínhamos esse problema, mas dá pra entender também. Não tinha o nome ideal, não tinha o nome perfeito, não tinha o nome adequado, né? Então assim, eu acredito muito no elenco do Atlético. Bom, vamos falar sobre o Alisson, que tem uma excelente notícia, né? A Federação Brasileira de Futebol, ela mudou, tá? Os treinamentos que seriam até o dia 11, agora vão ser até o dia 8. Então o Alisson vai estar presente no jogo da seleção. Então no jogo do Galo, a seleção, né? Galo, contra o Bragantino. Então é menos um desfalque. A gente teria também o Alisson como desfalque. E o Alisson jogando na direita e o Scarpa na esquerda já dá uma tranquilizada, principalmente com a falta do Hulk. Eu vou falar da falta do Hulk, nós vamos perder um tempinho nisso aqui hoje no canal. Então assim, já melhora um pouco a situação, uma situação que estava cada vez pior, eu estava mais desesperado. Eu pelo menos respiro por aparelhos. E volto a dizer, respiro por aparelhos. Não tem outro jeito de respirar. E só para você saber, a Copa América, ela começa no dia 20/6. Parece que os jogadores têm que chegar lá no dia 12, 14, mas tem amistosos antes, né? Por exemplo, o Chile, só para que você saiba, né? Chile, seleção. Aqui, ó. O Chile joga terça, dia 11 agora, contra o Paraguai, ou seja, vai perder, o Vargas perde esse jogo, e dia 21 ele estreia pela Copa América. Então não vai ter tempo do Vargas voltar também não. Bom, vamos falar agora então de Rubens e de Otávio de retorno, mas antes disso, deixa eu falar com você da Golcase. Capinha personalizada para o seu celular você só encontra na Golcase, o link está na descrição do vídeo, tá? E eu vou deixar uma coisa muito clara, se você utilizar o meu cupom GOALVINEGRO, você tem frete grátis, desconto na compra, e comprando 2 capinhas você leva mais 2 capinhas. Essas 2 capinhas são capinhas espetaculares da Golcase. Você tem o carregador portátil, que é uma mãe nas horas, né, de urgência, carrega até 2 celulares, e as garrafinhas térmicas, meu amigo, que mantém a água geladíssima o dia todo. E ó, Instituto Céspedes, afinal de contas, tem solução, e a solução que eu te dou é Instituto Céspedes, pois com o Instituto Céspedes você faz o transplante capilar, que é o que resolve de verdade calvície. Você vai tirar cabelo da parte que você tem mais e implementar. Gente, aqui dos lados não dá pra vocês verem tão bem nas câmeras, mas eu tinha 0 cabelos há pelo menos 7 anos e tá crescendo. Em 3 meses vocês vão ficar admirados com o tanto que meu cabelo tá crescendo. Então não jogue fora essa oportunidade, o link tá na descrição, e se você falar que veio do canal Alvinegro, você vai ter 13% de desconto no Instituto Céspedes. E Frutos de Goiás, vem ser o licenciado da Frutos de Goiás, uma maneira ótima de você empreender. Nós vamos montar a loja toda pra você, te entregar já pronta, rapaz, com tudo certinho. Claro que você vai ter que estar participando desse processo todo, afinal de contas você é o dono do negócio. Uma
uma rentabilidade sensacional. Quer entender e conhecer mais o negócio, sair da CLT e empreender de verdade num produto que está indo para os Estados Unidos e que mais cresce no Brasil? Entra em contato no 99517-9100. Bom, vamos falar aqui então das lesões e do que nós estamos sabendo sobre Otávio Rubens. Saca só, e isso veio diretamente do Cássio Arregui, gerente de comunicação do Galo. E o Rubens tinha expectativa dele não passar pelo processo cirúrgico, né? Que foi o que eu ouvi do Rodrigo Lasmar na última entrevista dele, que ele não passaria, mas isso de fato se confirmou, né, ao longo aí do processo de recuperação dele. E se você já pode trazer pra gente uma expectativa, mesmo que seja aí, né, uma média aí do retorno dele. Assim, o departamento médico, não só do Atlético, os médicos hoje Só deixar claro, por que não tem imagem do Cássio falando, tá? É porque foi no jogo da Libertadores. E como foi no jogo da Libertadores, não pode ter imagem da Arena MRV. Tá? Só pra deixar claro o porquê. Forte no futebol, eles evitam falar de prazo, porque as coisas são muito particulares, né? Às vezes você tem um período de recuperação estimado e por circunstâncias pode demorar um pouco a mais e aí fica aquela cobrança. Então, os médicos evitam isso. No caso do Rubens, cara, ele teve uma lesão de joelho que num primeiro momento o receio de todo mundo é que ele tivesse rompido o ligamento cruzado. Foi uma suspeita inicial. E isso aí, quando há o rompimento do ligamento cruzado, é coisa de 6, 8 meses, pelo menos. Mas no exame de imagem primeiro que foi feito, não chegou-se a essa conclusão. Viu-se que o músculo dele estava assim, um pouco esgarçado, mas não estava rompido, mas não dava 100% de certeza. Então eles esperaram aí 2 semanas para fazer novos exames, para ter uma clareza maior nas imagens, e constatou realmente que não houve rompimento do ligamento. Isso foi um alívio para todo mundo. A partir daí, o tratamento conservador, que já era mais ou menos o esperado, tornou-se assim, de fato o que tinha que ser feito. O Rubens é um cara muito forte, fisicamente, tem um organismo, ele se dedica muito, ele se alimenta bem, ele tem uma condição física privilegiadíssima, diga-se de passagem, e isso facilita na recuperação. A expectativa é em torno de 2 meses e meio a 3 meses desde o início, né, desde o dia da contusão. Então a gente imagina que no final de junho, início de julho, se tudo correr bem, se não tiver nenhuma coisa que atrapalhe no decorrer desse processo de recuperação, ele já possa estar de volta, pelo menos aos treinamentos. E aí, para readquirir a condição de jogo, é chute, tá, gente? Não é previsão, não, tá? Mas é mais ou menos da primeira para a segunda quinzena de julho. A expectativa. O Otávio também? O Otávio, algo semelhante em termos de prazo. E também por questão de postura. O Otávio é um cara extremamente dedicado e passa o dia no CT, na fisioterapia. Até nos horários em que ele poderia tá de folga, coisa assim, ele vai e ele faz com paciência, com dedicação. O Otávio é um cara muito centrado, o Otávio é um cara muito focado. Então, o Otávio, também a nossa expectativa é que na primeira quinzena, para a segunda quinzena de julho, aí ele já esteja pelo menos de volta aos treinamentos. Tomara que dê tudo certo. Menos. É o que eu falei para vocês, às vezes o cara faz tudo certinho, aí ele vai fazer uma atividade dentro do processo de transição e sente, ou tem uma outra lesão, alguma coisa assim, isso acontece, mas por enquanto tá seguindo o roteiro direitinho, os protocolos todos, e a expectativa é positiva. Boas notícias, hein? Muito boas, até porque nós estamos falando da janela que abre dia 10 de julho. Tá aí, né, gente? Canal Alvinegro, canal Eu Acredito, canal Breno Galante, canal Web Rádio Galo sempre na frente aí. Cássio Arregui, grande cara, né? Um cara diferenciado, passando essas informações aí. Então vocês sabem aí, confirma-se tudo que eu venho dizendo a vocês. Primeira, segunda semana vai voltar, mas para voltar a jogar mesmo, coloca lá no final de julho, que aí nós temos a volta real dele. Agora eu quero falar para você de Hulk e como é que nós vamos fazer sem esse jogador. Ontem à noite eu trouxe para vocês aí o que pelo menos o Google diz sobre lesões, né? Trata de 1 a 2 semanas. Grau 1, já o grau 2 é de 4 a 6. Então, assim, Hulk pode perder. Se for 1 semana, apenas o jogo contra o Bragantino. Se for 2 semanas, Bragantino e Palmeiras. Agora, se for mais que isso, ele pode perder. Se for um teto aí, até 6 jogos. Mas a pergunta que fica é: o que vamos fazer, já que a Copa América também tá aí e nós não temos jogadores a substituir? A grande realidade é que nós temos aí 3 jogadores que podem substituir o Hulk durante esse período. E trata-se de jogadores que, para o torcedor atleticano, não passam muita confiança ainda, mas podem desabrochar. É Cadu, é Kardec, esse pra mim difícil, e o Isaac. Então você tem essas 3 opções, ou mesmo o técnico pode dar uma improvisada, mas acho difícil essa improvisação, visto que o Alan Franco também está indo embora para a seleção, e o Zarate provavelmente vai fazer essa meia. Então o Igor Gomes teria que ser colocado ali no lugar do
do Zaratio. Zaratio poderia jogar de segundo volante, lá na frente restaria aí opções de Palácios, restaria opção de Cadu, de Isaac e de Kardec. Então assim, se você olhar a lógica das escalações, né, eu creio que ele vai ir de Cadu. E eu acho que ele pode colocar o Cadu pra jogar. Agora, vai funcionar? Nós teremos muita pouca experiência do lado direito. Afinal de contas, nós vamos ter um Zaratio improvisado, nós vamos ter um Alisson que tá se aperfeiçoando, eu gosto e acho que vai ser a oportunidade dele. E você pode ter um Cadu que também vai ter uma oportunidade. O que você quer? Não, vê uma coisinha simples ali nas balinhas ali. Então, assim, realmente é um negócio ali de complexo. Eu vou ver o que tem daqui a pouco. Mas você só me pede comida, já reparou na hora de você ir dormir? Já tá na hora, 9h11. A banana eu acho que tá ruim. Daqui a pouco eu vou fazer uma coisa pra você comer, espera um pouco. Então prova, se tiver ruim você vai jogar fora? É difícil, né, gente? Que é live raiz, com os filhos, né? Então assim, o que acontece, cara? É uma situação muito complexa essa do Hulk. Porque nós vamos ter que ver o que faz. Então assim, eu analisando aqui, da minha maneira, e eu vou deixar isso muito claro, no meu modo de enxergar as coisas, eu não duvido nada que ele mude o esquema e coloque o Allan Kardec dentro da área. Coloca o Allan Kardec de centroavantão, Paulinho fora. E vai ser a oportunidade de ouro do Allan Kardec. E do Cadu também. Qualquer um desses dois que entrarem, eles vão ter a oportunidade de demonstrar que tá todo mundo errado e eles estão certos. Que tá todo mundo fora de sintonia e quem tá certo são esses caras. Então isso daqui é o diferente. Então assim, péssimo pra nós torcedores, né? Porque a gente não sabe quanto que o Hulk volta, rezar pra ser um jogo, mas pode ser a oportunidade da vida do Cadu, né? Bom, vamos esperar as cenas dos próximos capítulos. E agora eu quero falar pra você de uma grave situação que se adivinha, se avança no Atlético, né? Beleza. Falou que a banana tá boa. Que é o seguinte, olhe pra vocês verem a quantidade de gente lesionada e convocada que nós temos e como é que isso prejudica o Galo. Primeiro, vamos lá. O Alisson vai estar aí, não vai ter problema, né? A gente já descobriu que ele vai pro jogo se o técnico assim quiser. Eu acho até que tem a possibilidade do Alisson não jogar o jogo contra o Bragantino, porque como ele não vai treinar, pode ser que o Palácios comece e ele comece na reserva. Não sei, mas vamos lá. Guilherme Arana, convocado. Guilherme Arana e jogava na esquerda, o Scarpa foi pra lá e tá treinando lá e vai ser o Scarpa. Beleza, bora de Scarpa. Eduardo Vargas era o reserva do Hulk. Sem o Hulk, nós não temos ali. Então, ou vai Cadu ou vai Kardec. Eu acredito, volto a dizer, que ele possa até mudar o esquema para jogar com o centroavantão dentro da área e já ir testando uma nova maneira. Né? Alan Franco, cara, nós vamos ter que tirar o Zaratio da posição dele. Não vamos tirar o Zaratio, não. Vamos colocar um outro jogador ali. Quem? Caio Ribas? Será que aí, nessa semana de treinamento, ele pode dar uma oportunidade pro Caio Ribas jogar por ali? Duvido. Pra mim é muito mais fácil de recuar o Zaratio por ali, que já jogou por ali, colocar o o Igor Gomes pra ser a posição do Zaratio, coisa que eu não gosto, não gostaria, mas vai ter que ser, né? Ou eu, se fosse eu testaria ali o Robert, né? Ô Robert, ó meu filho, agora você vai pro jogo e seja o que Deus quiser. Paulo Vitor tá na transição, é um volante, mas é um primeiro volante, poderia entrar também pra ajudar em alguma coisa caso esteja pronto, poderia, mas não acho que mudaria, até mudaria o esquema tático do Galo, colocando um Galo mais defensivo do que necessário. Otávio, a gente escutou o Cássio Regui dizendo, deixando muito claro, que é só depois de lá no meio de junho, pra mim no final de junho que ele tá de julho que ele tá de volta, por conta do tempo de lesão. Rubens, mesma coisa, só lá no final de julho que ele deve estar pronto. E o Hulk, a gente não tem, é uma incógnita, pode ser uma semana, 2 semanas, 3, 4 semanas, a gente não sabe quanto tempo que é. Né? Então isso é um problema, mas o Hulk, uma esperança a gente tem. Ele é um cara de recuperação rápida, ele é um cara dedicado demais, que fisicamente ele é acima dos outros. Então fisicamente ele pode se recuperar antes. Então assim, cara, é ter paciência agora, né? Mas a verdade é que surge grandes oportunidades dentro do elenco atleticano para peças da base e para outros jogadores que estavam escanteados, né? E não podemos esquecer do Pedrinho, né? Que querendo ou não vem jogando com coisa. Então pode pôr o Pedrinho também em campo ali. Vamos ver o que ele vai arrumar. Ele pode pôr eu tava pensando aqui, pôr o Zaratio, porque eu sempre descarto na minha mente o Pedro. Ele pode pôr o Zaratio. Pode. Põe o Zaratio lá no sistema defensivo de segundo volante e mete um Pedrinho ali na posição que era do Zaratio. Pode ser. Bom, é esperar as cenas dos próximos capítulos, não é mesmo? Bom, no oferecimento da Segurocar, afinal de contas, 30 anos de parceira da Porto Seguro não é qualquer empresa. E a Segurocar tem uma novidade incrível para você, que nós estamos com 20% de desconto no consórcio Porto Seguro de automóveis e 25% de desconto no consórcio Porto Seguro para imóveis. Então
para carro e para imóveis um grande desconto. Pra quê? Vale a pena fazer consórcio? Irmão, vou te dar uma ideia. Você vai comprar um carro de 100 mil, você dá 30 mil de entrada, você tem que financiar 70. Sabe quanto que 70 vira? 140. Não tem conversa, é no mínimo o dobro. Já no consórcio, não. Você vai fazer um consórcio de 100. Você vai dar 30 ali de lance pra tirar o carro, você vai pagar 70 mil. Você não vai pagar 140 mil, você vai pagar realmente 70 mil. É economia de verdade pro seu bolso. Cada vez mais o consórcio é a ferramenta utilizada pelo brasileiro. Por quê? Porque é economia de verdade. É o menor custo. Então não perde essa oportunidade. Vem fazer o seu consórcio aqui comigo na Segurocar Porto Seguro. Parceiras há mais de 30 anos. Agora você tem vontade de trabalhar com futebol? Essa é a vontade da sua vida? Então deixa eu te apresentar a Futebol Interativo. Gente, futebol interativo é simplesmente sensacional. São mais de 30 cursos diferentes e olha, isso daqui não tem exagero. 35 cursos com estágio garantido dentro de um clube de futebol. E, gente, são vários e vários cursos que vocês podem fazer. Já são mais de 16 mil matrículas, mais de 2 mil práticas, mais de 70 clubes, 180 turmas. E tem para todas as áreas, gente. Tem aqui, ó, tática e técnica, né, para você fazer comissão, analista de desempenho, treinador auxiliar, treinador na praça, é treinador de futebol. Gente, tem na gestão de operação, preparatório FIFA, gestão executiva, gestão de clube empresa, finanças no futebol, direito. Tem saúde, meu amigo, nutrição, fisioterapia, psicologia, dentista, medicina, coordenação científica, odontologia, preparação física e recovery. E por fim tem comunicação, você que é da área de jornalismo, mídia e trade, fotografia, jornalismo no futebol, narração, comunicação e marketing. Gente, são cursos realmente diferenciados. Então, se você quer trabalhar no mundo da bola, sem brincar, sem conversa, ainda fazer um estágio para falar, ó, eu estagiei, eu tô pronto, é aqui na Futebol Interativo. Bom, vamos falar aí sobre a Itatiaia, que confirma a informação, né? E é uma informação bem interessante, que é o seguinte, ó. Segundo o pessoal da Itatiaia, tá? O Atlético busca 2 meias, não apenas um. Tá certo? Tá escrito o seguinte na matéria: além do volante Fausto Vera, o Atlético tem 2 nomes analisados para reforçar o meio-campo. Sobre nomes para o meio-campo, a reportagem apurou que a diretoria do Galo fará investimento se achar do perfil correto, num valor que se encaixe no orçamento. Os outros 2, além de Vera, são guardados em sigilo. Outro jogador da posição especulada do volante Matheus Henrique do Sassuolo na Itália, que deverá retornar ao futebol brasileiro. O clube está atento ao mercado e deve. Então aqui, ó, a Itatiaia confirma a informação que eu venho passando para vocês há semanas, que o Atlético tem interesse na contratação de um volante e também de um centroavante. Então, o único, acho que talvez erro da matéria seja que eles estejam colocando duas posições no meio e, na verdade, seja um meia e um atacante. Mas ela confirma a minha informação. Já Matheus Henrique é um nome que muita gente está especulando, inclusive eu tive a informação para vocês. E eu contei para vocês em diversas oportunidades que o Atlético não tem muita grana para investir no setor. É grana pouca ou oportunidade de mercado, que é o mais certo. O Atlético, inclusive, eu já disse em primeira mão que o Atlético gostaria de ter o Fausto Vera por empréstimo com passe fixado, chegar a um acordo com o Corinthians, né, nesse tom. E aí, ontem o pessoal do Eu Acredito, através de Vadson Fernandes, o produtor, né, ele contou o seguinte, que ele conversou com uma pessoa do Atlético e essa pessoa disse que está fora do perfil. Tá certo? Que o jogador estaria fora do perfil. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, Vadson ou Fernandes. Espera aí rapidinho. Deixa eu mostrar aqui. Eita. Aqui, ó. Ele falou assim: o atleta não se encaixa no perfil orçamentário que temos para o ano. Bom, vocês sabem muito bem que quem disse isso é o Vitor, né? E o Vitor, ele sempre fala que não encaixa, sempre fala que não é. Bom, informações que chegam de todos os lugares do Brasil dão conta que isso aqui é o mais importante, que o Matheus Henrique, o time do Sassuolo, quer grana. E grana o Atlético não vai pôr, porque é muita grana que eles querem. A avaliação do Matheus Henrique é de 12 milhões de euros. Então, quando o Vitor chega e fala isso, é porque é 12 milhões de euros que o Sassuolo quer. Ninguém no Brasil vai pagar essa quantia, em hipótese nenhuma. Até o Cruzeiro, que tá aí com o Pedrinho gastando dinheiro, não coloca uma quantia dessa num jogador de 27, 28 anos. Fato é que o Matheus pode vir ao futebol brasileiro se vier barato, mas se o Atlético contratar o Fausto Vera, é um por volante. O Atlético não quer 2 meias, o Atlético quer 1 meia.
entende? Então não vai ser daí que esse mato vai sair cachorro, então podem ter certeza. Agora eu quero falar pra vocês da notícia que surgiu ontem à noite sobre Adam Barreiro, que poderia vir para o Atlético. Primeiro, né, a gente publicou lá no Twitter do canal Alvinegro, atacante paraguaio na mira, pedido pelo técnico Gabriel Milito, o Galo abriu negociações pelo centroavante paraguaio Adam Barreiro, de 27 anos, do São Lourenço. A cláusula de rescisão do contrato, que vai até dezembro de 2025, é de 3,5 milhões de dólares, barata para uma cláusula de rescisão de contrato. Você acha uma boa contratação? Quem deu a informação em primeira mão foi César Luiz Melo. Gente, César Luiz Melo, ele é da Taik Sports, gigantesco, tá certo? E ele simplesmente tem 349 mil seguidores. É um cara, assim, da mais absoluta confiança. E traduzindo o post, ele diz: Atlético Mineiro negocia com Adam Barreiro para contratá-lo. Já existem conversas com a comitiva do jogador de futebol. É um pedido de Gabriel Milito. Sua cláusula de saída é de 3,5 milhões isentas de impostos, tá? Tá aí o César Luiz Melo. Bom, dito isso, eu falei pra vocês ontem que aquele atacante não fazia sentido, que foi apresentado, que é o meia Ezequiel Barco do River, porque é muito caro, é um jogador muito acima, né? O Garcês, eu passei um vídeo também do Garcês ontem, no qual ele comenta sobre a equipe do River Plate, tá certo? E sobre do São Lourenço, e como que esse jogador fez falta ontem, porque ele é o principal jogador. O Watson Fernandes fez um levantamento do Adam, o Watson foi produtor nosso, né? Do Adam Barreiro, olha aqui, ó. Ele tem 37 jogos e 34 como titular, 11 jogos e 3 assistências. Em 2023 foram 48 jogos, 43 como titular, 18 gols e 2 assistências. Em 2024, 21 jogos, 20 como titular, 7 gols e 1 assistência. São 120 jogos, 106 como titular, 40 gols e 6 assistências, né? Vamos pegar aqui a história do Adam Barreiro, né, no Transfermarkt, para que você conheça esse jogador e saiba de onde ele veio, como é que ele é, o que aconteceu na carreira dele. Inclusive ele está na seleção paraguaia nesse momento. Começou no Olímpia, foi pro River Plate do Paraguai, voltou pro Olímpia, Nacional, aí foi do Uruguai, perdão. Aí foi pro Monterrey. Pro Monterrey foi pro São Lourenço, pro Monterrey, pro Allianz Sport, pro Monterrey, pro São Luís, pro Monterrey, pro São Lourenço, pro Monterrey, foi comprado do Monterrey pelo São Lourenço por 1 milhão e 900 mil euros. E o meu amigo Bruno Garcês disse o seguinte sobre esse jogador. Vamos escutar. Olá, amigos, vamos falar um pouquinho sobre Adam Barreiro, esse atacante paraguai que está sendo especulado pelo Galo, né? Joga no São Lourenço da Argentina, mas eu destaquei ele na época que jogava no Nacional do Paraguai. Foi lá que chamou a atenção. Ele é irmão do Fred Barreiro, um atacante que já jogou no Olímpia, inclusive já enfrentou o Atlético, né? O Adam Barreiro acho mais completo, um jogador, é um centroavante, que cabeceia muito bem, apesar de não ser muito alto, forte fisicamente, tem explosão, finaliza muito bem, faz muitos gols de pênaltis. É um jogador que pode jogar pelos lados do campo também, tem essa habilidade, né? E evoluiu muito no futebol argentino, se posicionar, jogar sem a bola, né? É um pouco esquentadinho, né? Isso tem atrapalhado um pouquinho o seu temperamento, né? Um pouquinho explosivo, mas um jogador guerrido, né? Que não tem bola, não existe um fácil da jogada, né? Muito aguerrido nesse sentido, raçudo, e por isso que a torcida acaba gostando demais dele. O São Lourenço ele já avisou que não ficaria no São Lourenço, né? Então a torcida já está lamentando a sua saída. É um jogador que é fundamental no esquema, né? É um jogador bom. Não é um jogador espetacular, não, mas é um bom jogador, né? Tanto é que é de seleção paraguaia. Então eu acho um jogador interessante para compor elenco e, quem sabe, para substituir um Paulinho em alguns momentos. Eu acho um jogador que vale a pena a gente investir. Tá aí a palavra de quem conhece Bruno O Garcês. Esse tem conhecimento prático da bola. Bom, espero que você tenha gostado do vídeo, deixa o like, se inscreva. Se o Garcês aprovou, eu aprovo também, afinal de contas o homem conhece futebol e é o que eu falo, é pra compor elenco e pra compor vale a pena. Ainda mais que nós vamos ter a saída no final do ano do Vargas, do Kardec, e eu acho que o menino Cadu ainda tem muito aqui viver. Deixa o like, se inscreva, tamo junto, te encontro, que horas? 12h15 aqui no canal Alvinegro. Valeu, turma, muito obrigado, tchau e fui!